Olá, aqui é a Regiane Esbriça do Pense Magro. Vamos ao nosso vídeo dessa semana. Semana passada eu não tive tempo de gravar um vídeo, infelizmente, mas hoje estou aqui de volta. E hoje eu vou falar sobre obesidade infantil e adolescente, né? A obesidade em si já é uma epidemia do século, né? E em crianças e adolescentes tem aumentado muito também esse índice, inclusive com crianças bem pequenas, de 3, 4, 5 aninhos, né? Então é um problema de saúde pública, né? Infelizmente não é tratado assim, né? Não tem uma prevenção, que seria o ideal, mas vamos lá, vamos dar umas dicas aqui para ver como é que eu posso ajudar vocês, né? Segundo a OMS, 90 milhões de crianças e adolescentes estão obesas no mundo, né? No Brasil, estima-se que 13% dos meninos e 10% das meninas entre 5 e 19 anos estão obesos ou com sobrepeso. Como é que a gente calcula, né? O se está obeso ou com sobrepeso? Sobrepeso seria 10% a mais do nosso peso ideal. Como é esse peso ideal? Temos uma tabelinha de IMC, Índice de Massa Corpórea, que é o nosso peso dividido pela nossa altura ao quadrado. E aí tem tabelinhas, tem no meu site, inclusive, no pensemagro.com.br, tem as tabelinhas com as referências. Para as crianças, também temos tabelinha de IMC, mas aí ela é diferente do adulto, né? Vai pelo peso, altura, o pediatra normalmente vai fazendo aquela curva de crescimento da criança e conforme ela vai crescendo e o peso dela também, né? Então, aí é fácil ver com o pediatra das crianças, dos seus filhos, netos, né? Sobrinhos. Então, o sobrepeso é quando você ultrapassa 10% do seu peso ideal, né? Isso tem muito mais gente também com sobrepeso do que com obesidade, o que já atrapalha um pouquinho, principalmente nas crianças, o crescimento, porque elas estão em fase de desenvolvimento, né, do 0 aos 5, 7 anos de idade, é uma fase que desenvolve muito rápido, inclusive, e muitíssimo importante a alimentação nessa fase, mais do que na fase adulta, porque elas estão desenvolvendo a parte cognitiva também, né? E o excesso de glicemia, o excesso de açúcar, o excesso de farinhas, né, que também causa o excesso de glicemia, as bolachas, os doces, os iogurtes, os industrializados em geral, aumentam muito a glicemia. Então, podem vir a causar, por estudos comprovados, muitos problemas intelectuais nas crianças, né? De foco também, de fixar atenção nas coisas. É a fase que elas mais desenvolvem o cérebro, né? Além do corpo todo, mas o cérebro muito mais importante ainda, né? Nessa fase. Também pode ocorrer em bebês, né? Após a amamentação, quando a mãe para de amamentar e o pediatra começa a passar fórmulas infantis, alimentos, né, para as crianças, introduzir os alimentos sólidos, né? Também tem que tomar muito cuidado com o que dá para a criança, porque ela pode já começar uma tendência à obesidade logo nessa primeira fase, né? Aquelas fórmulas infantis ditas super boas para o crescimento da criança, mas elas têm muito açúcar, elas têm muita farinha, né? Mesmo quando vem escrito que não contém açúcar. Se você procurar bem, ler o rótulo, você vai ver que existem e muitas misturas de farinhas também, né? Que se transformam em açúcar no sangue. Então, é muito importante buscar informações alimentares, né? Desde sempre. Aliás, a mãe já, se a gente for pegar mais pesado, no tempo da gestação, a alimentação da mãe, da gestante, já vai influenciar muito no futuro do feto, né? E no futuro dessa criança ter mais chance ou menos chance de ser obesa, né? Então, teria que tomar cuidado desde a gestação, o que é também muito difícil. As mães normalmente, o que eu vejo é que se alimentam melhor na gestação justamente por causa da gestação.
mas ainda teria que se melhorar muito essa orientação alimentar, né? Então, a prevenção é sempre o ideal, mas quando não temos o ideal, vamos dar um jeito, né? Então, quais os fatores? A obesidade sempre é um fator multidisciplinar, né? Então, tem os fatores genéticos, né, que tem uma porcentagem, se os pais da criança são obesos, né, os dois, ela vai ter de 50% a 75% de chance de ser obesa. Se um dos pais só é obeso, ela vai ter entre 25% e 50% de chance de ser obesa, né? Então tem o fator genético, mas não é o primordial, não é o que define, né? A epigenética, que é o comportamento alimentar, social, é como a criança vive, né? Como ela é criada em relação à comida, influencia muito mais do que a genética, né? Uma atividade física deficiente também, que as crianças não têm muito hoje em dia, por causa de videogames, de tablets, de celular, de ficar mais parados, né? E a alimentação adequada mesmo, né? Porque tem que ter. Hoje em dia é muito mais fácil você pegar e comprar coisinhas congeladas, docinhos, pacotinhos prontos, né? E só colocar no micro-ondas ou, né, no forno, do que fazer a comida, né? Então, por mais que seja mais fácil e prático, não acaba sendo a melhor opção para alimentação infantil, né? O sono de qualidade, principalmente para as crianças, para nós adultos já é super importante, mas principalmente para as crianças, fase de crescimento, o sono é muito importante. A melatonina, que é o hormônio do crescimento, né, ela começa a ativar tipo no início da noite, né, umas 7, 8 da noite, 9 da noite no máximo, né? Então a criança precisa desse descanso. Hoje em dia eu vejo que as crianças dormem muito mais tarde, então vai complicar o desenvolvimento dela, né? E as telas, né, de celular, de computador, de tablet, aquela luz sempre também ajuda ao organismo não fabricar corretamente os hormônios todos que a gente precisa. E quando a gente é criança, mais ainda, né? Precisa o dobro de cuidado ou o triplo de cuidado, porque está em fase de desenvolvimento, né? 30% dos obesos adultos hoje foram crianças obesas. Então, para vocês verem que a chance de uma criança obesa virar um adulto obeso, né, continuar a ser obesa, é muito grande, né? Então, é realmente muito grave, né? A média dos brasileiros de consumo de açúcar por mês é de 4 quilos de açúcar por mês cada um, né? E cerca de... Então, acabam ingerindo cerca de 51 quilos de açúcar por ano, cada brasileiro. Isso é muita coisa, gente. Para quem gosta de refrigerante de cola, ou os outros refrigerantes também, uma latinha por dia, em um mês, você bebeu 1,110 kg de açúcar. Então, para você ver que não é, mas é uma latinha por dia, parece pouco, né? Mas soma, né? Todos os dias, fora as outras coisas que você come, né? Então, o risco também de um adolescente, que é da criança, se tornar um adolescente obeso, e esse adolescente obeso se tornar um adulto obeso é de 80%. É muito grave, né? Prestem atenção, gente, no que vocês dão para suas crianças comerem. Não vá pela praticidade, vai pela saúde, né? De vez em quando, uma praticidade, porque não deu tempo, porque é uma festa, ou porque, né, alguma ocasião assim, não tem problema nenhum. Mas transformar a alimentação da criança, basicamente, com produtos industrializados e ultraprocessados, é criminoso, chega a ser criminoso, né? Então, temos todos esses fatores, desde os fatores pré-natais, né? Mas o que conta mesmo, o que dá muita diferença é o comportamento. Se eu tenho pai e mães obesos, por exemplo, que teria de 50% de chance a 75% de ser obesa,
geneticamente, isso aumenta para 100%, porque se eu sou criada por adultos obesos, eles têm uma alimentação que os deixa ou os mantém obesos. E essa alimentação é que eles vão ensinar para as crianças, porque é como eles vivem. É o que eles fazem em casa, é o que eles comem em casa. Né? E é o que a criança vai aprender a comer ou como comer. Né? Quando a gente passa para as crianças também, que tudo se resolve com comida. Então, tá triste, faz o prato preferido, compra o docinho que gosta, ou faz o docinho que gosta. Tá feliz, vai celebrar, vem mais comida. Tudo é feito através da comida, o carinho é dado através da comida, o amor é dado através da comida. E não importa, se é ruim, dá coisa gostosa porque tá triste, se é bom, dá coisa gostosa para comemorar. Então, tentar não linkar as emoções com a comida, que é o que vai fazer também depois a pessoa sempre comer por algum motivo emocional que muitas vezes ela nem sabe o que está sentindo porque não lida com as emoções, né? Vai para a comida. Então tem que tomar muito cuidado na criação também, tem que pensar muito bem, né? De deixar os filhos conversar sobre sentimentos, e quando está triste pode chorar sim, mesmo sendo menino, todo mundo fala, né, homem não chora. Os homens têm muito problemas com isso até pro resto da vida, porque ouviram isso quando eram crianças e muitas vezes eles não se permitem chorar quando estão tristes, porque eles aprenderam que tem que engolir, né, que não é assim. Lidar com esses temas, quando os pais estão mal também, por algum motivo, ou estão com algum sentimento, uma angústia, uma ansiedade, expor isso, falar, mesmo que a criança não entenda, ela vai saber que quando eu estou nervosa, por exemplo, não é para eu comer, entendeu? É porque eu estou nervosa, mas já já a mamãe se acalma, que aconteceu uma coisa chata no trabalho, dá uma explicada infantil, né, com uma linguagem infantil, e eles entendem bem, viu? Criança só é pequena, não é tonta, não é burra, né? Eles entendem do jeitinho deles, mas eles entendem muito bem tudo que a gente fala e principalmente o que a gente faz. Não adianta a gente dar um recado para a criança, né? Passar uma informação e ela vê você fazendo diferente, né? Ela vê que você fala para não mentir, ela pega você no telefone falando para uma amiga que não vai poder ir por causa em algum lugar por causa de tal motivo que a criança está sabendo que você está mentindo, né? Por exemplo, né? Estou chutando um exemplo. Então, sejam muito coerentes quando lidam com crianças. Aquilo que vocês querem que elas sejam, aquilo que vocês ensinam para elas, vocês têm que dar o exemplo, né? Não tem outro jeito. Então, toma muito cuidado, quanto mais alimentos, a alimentação da criança for natural, melhor, porque os produtos industrializados também, eles contêm muito sal, muito açúcar, é tudo muito, né, a cor é forte, os corantes também dão sabor, a química toda que vai nos superprocessados dão muito sabor e cor. E os produtos naturais, eles têm um sabor mais suave, né? Então, se ela acostuma com produtos ultraprocessados, ela vai achar uma fruta, um legume sem gosto, sem sabor, sem graça. Então, já nem acostuma, desde cedo, né, com produtos naturais, com frutas, verduras, legumes, comida de verdade. Né, que aí quando ela experimentar, chegar numa idade que é óbvio que vai experimentar, tem festinhas e tudo, vai experimentar um refrigerante, ela vai achar muito doce, ela não vai se habituar, muitas não gostam do gás, porque nunca tomaram nada com gás, né, até 5, o quanto você puder adiar, melhor, né? E as bolachas, por exemplo, são muito doces, aí quando ela vai comer uma fruta, ela não acha um sabor tão legal. Por quê? Porque aquilo que ela está acostumada a comer, dos industrializados, tem um sabor muito mais pronunciado do açúcar, por exemplo. Né? Tudo que é salgado também tem muito mais sabor de sal do que o que a gente tempera em casa e faz em casa. Né? Então, assim, acostumem as crianças com as comidas naturais, que depois os industrializados elas não vão achar tão gostosas. Eu estou
muito acostumado a ouvir pais, mães falarem: ah, mas meu filho só come nuggets, né? Ou só come macarrão com salsicha, não gosta de nada. E as pessoas também não têm a paciência de ir insistindo com a criança, mas tem que começar desde pequenininho. Se desde pequenininho você já começou no nuggets, ela vai achar o resto sem graça mesmo, ou que não for empanado, né? O que não for com sabor mais pronunciado, mais salgado, ela vai achar sem graça. Ou vai começar, que nem muitos adultos, que até hoje ficam com esse paladar mais infantilizado, e enche tudo de mostarda, ketchup, maionese, porque senão não tem gosto, porque não perdem esse refinamento do paladar, porque as coisas industrializadas têm muito tempero, tem muito conservante, e tudo isso para vender, obviamente, né? E quais são as comorbidades, né? Os problemas que trazem a obesidade infantil e adolescente? As mais comuns. Hoje em dia, crianças, né, que dirá os adolescentes, com hipertensão, com complicações sociais e psicológicas, porque a criança mais gordinha normalmente não é a primeira a ser chamada para um time de futebol, por exemplo, né, para um esporte. Ela não é a convidada dos coleguinhas para certas coisas, né, que exige mais a parte física, porque a criança obesa normalmente é mais lenta, né? Não faz muito exercício, está acostumada, então, fora os bullying, né, os apelidinhos, então dá muito problema na parte psicológica e para os adolescentes também, a menina, o menino, né, desenvolvendo o corpo, os hormônios, então ficando mocinha, começa a crescer seio, os meninos começam a sair barba, enfim. Também dá muito problema, eles começam a querer se esconder ao invés de levar essa parte numa boa, né? Tem muita apneia do sono, doenças pulmonares, por incrível que pareça, gordura no fígado, a esteatose hepática, que era considerada antigamente como uma doença de alcoólatras, né? Ou de pessoas mais velhas. Hoje em dia tem muita criança de 9 anos de idade com gordura no fígado. O diabetes tipo 2 começando cada vez mais cedo e aumentando o número a cada ano. As doenças coronarianas, né? Nas meninas, problemas no ovário, a menstruação que cessa ou que não começa, né? Tardia, porque a obesidade afeta muito também a parte de ovários das meninas, né? Então, também vai dar problema, provavelmente ela vai ter problema de fertilidade no futuro, né? O pé plano ou chato, né? O pé chato, problemas de deformidades nos joelhos, quadril, coluna, por causa do excesso de peso, né? Os roncos noturnos, um sono agitado, enurese noturna, não conseguir segurar o xixi, né? Uma sonolência diurna justamente porque não conseguiu dormir à noite, alteração nos comportamentos, tipo hiperatividade, né? O déficit de atenção, o baixo rendimento escolar, né? Então, tem que tomar muito cuidado. O excesso de glicose no sangue causa muitos problemas de saúde e já tem muitos exames dizendo que causam muitos problemas mentais, de ordem mental. Né, favorece a depressão, favorece a ansiedade generalizada, favorece o Alzheimer mais tarde. O Alzheimer já está sendo chamado de diabetes do tipo 3, né? Já tem muitos exames, né, dizendo isso. Então, sem preguiça, gente. Quando é uma criança que está obesa, não adianta tratar só a criança, os adultos comerem uma coisa em casa e fazerem uma comida especial para a criança. A casa toda tem que comer mais saudável, mais natural, que é bom para todo mundo, não é bom para emagrecer ou engordar, é bom para todo mundo ser saudável, né? Então tem que mudar a alimentação da casa, não adianta mudar só a alimentação da criança. Então os pais têm que ter muita consciência e sem a ajuda deles nesse sentido, sem a compreensão deles, sem eles mesmos comerem
legumes, frutas, verduras, né? Ou descasque mais e desembale menos, o tratamento não vai para frente, né? Buscar um médico, né? Um pediatra. Normalmente